Pessoal, tudo bom? Aqui é o Arthur da Efor Consultoria. Vou aqui gravar mais um vídeo para vocês, solucionando algumas dúvidas que o pessoal tem mandado pra gente, tá? E um dos assuntos-chave que o pessoal tem comentado nessa última semana é o quê? É a crise. Só se fala na tal da crise, né? E aí a gente acaba utilizando a crise como uma desculpa para tudo. Para quando o dia que não tem cliente, para o dia que não tem movimento, para o nosso prejuízo no final do mês, para a gente negar aquele aumento para o nosso funcionário, todos os problemas que a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia, a gente acaba colocando a culpa na crise, né? E a gente se habitua nisso, a gente se acostumou a reclamar, acostumou a criticar e falar mal de tudo, e a gente sempre encontra um culpado para tudo aquilo, né? Então é muito mais fácil a gente dizer, fechou outra empresa lá por causa da crise, fechou outra empresa por causa da crise, ou tal pessoa foi demitida por causa da crise, a outra empresa lá, multinacional, grande, demitiu não sei quantos funcionários por causa da crise. E aí a gente acaba não se dando ao luxo de simplesmente absorver essa informação, uma informação pronta, que a gente acaba vendo nas mídias, né? Seja no rádio, televisão ou jornal, a gente acaba absorvendo a comunicação da crise, né? E acaba propagando essa informação como se isso fosse a verdade. E aí a gente acaba não pensando e parando para olhar os nossos números. Será que a gente realmente está em crise? Será que o seu segmento, o seu mercado está em crise hoje? Quais são os números dos seus clientes? Quantos clientes você tem hoje? Quantos potenciais clientes você tem na sua cidade? Quais são os números do seu segmento? Será que o negócio está ruim somente para você? Será que o negócio está ruim apenas para a sua cidade, na sua região, no seu estado ou no seu país como um todo? Todo mundo no país inteiro que trabalha com o mesmo segmento que você está passando por dificuldades? Será que realmente é uma crise generalizada? Ou será que a gente tem algumas pessoas se dando muito bem, outras pessoas se dando muito mal? Então, um aspecto que a gente tem que levar em consideração para a gente avaliar esses momentos de crise, e quando o pessoal começa a comentar muito a respeito da crise, a crise nada mais é do que a seleção de mercado. Ou seja, quando aparece uma crise, é o período que a gente tem para eliminar algumas pessoas que estão abaixo do nível do mercado, né? As pessoas que estão estruturadas e planejadas sempre conseguem se manter em ascensão, sempre conseguem se manter em crescimento, né? Elas acabam não tendo tantas dificuldades no período de crise, porque já está planejado, né? Agora, as pessoas que não têm uma estrutura planejada, não têm uma estrutura financeira, não previu o mercado, o futuro, acaba realmente sentindo muito com a crise. E a gente acaba vendo assim que realmente existem alguns mercados que estão em crise, que realmente passam por sérias dificuldades, né? Mas existem muitos mercados que não. Porque sempre quando a gente acaba avaliando o período de crise, a gente tem pessoas que estão se dando muito bem e existem pessoas que realmente estão se dando muito mal. E em qual das partes você está? Será que tem ninguém no seu setor que está se dando bem? Será que todo mundo está indo mal? Eu garanto que não. Provavelmente tem pessoas que estão indo muito bem, provavelmente tem pessoas que estão indo muito mal, e aí você tem que escolher estar do lado dessas pessoas que estão indo bem. Como? A gente se planejar, a gente prever. Um dos maiores aspectos que a gente vê aí são empresas que têm um grande faturamento, uma alta lucratividade durante longos anos, né? E aí passa por 1 ou 2 anos de crise, de períodos de baixa movimentação ou baixo volume de serviços ou produtos movimentados, e acaba sentindo e acaba fechando as atividades ou tendo complicações financeiras, endividamento e tal. Mas será que a gente, durante esses períodos, longos períodos que a gente teve alta lucratividade, a gente não reservou nenhum caixa para passar por períodos de crise? Então essa é uma grande afirmação que eu deixo, porque grande parte das empresas hoje no Brasil não fazem uma captação de recursos consciente, não fazem uma aplicação financeira consciente, prevendo momentos de baixa, né? Então ela não se precaver com relação ao momento. Acredita que aquela maré boa vai durante toda a vida. Agora a empresa está estável, está legal, vai se manter durante esse período, durante toda a vida. E geralmente não é assim. A gente sempre vai acabar enfrentando alguns momentos de baixa. E a gente tem que se prever para isso. Mas assim, não leve em consideração simplesmente a mídia, a televisão, o rádio, o jornal, para você propagar essa informação de que está tendo crise, que o mercado está ruim. Avalie os seus números. Quais são o número de negócios que você fecha hoje? Compare com o mesmo período do ano passado. Quais eram o número de negócios que você fechava no ano passado? Será que você baixou seu movimento? Porque é lógico que se a gente comparar o nosso movimento com o mês anterior, talvez a gente oscile.
Por quê? Porque nem todos os meses são bons. A gente tem oscilação dentro do ano, né? A periodicidade. Existem alguns períodos que tem altas e outros momentos que tem baixa. Mas se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, ficaria uma avaliação mais fidedigna, né? E aí, quais são os seus números? Quais são o potencial da sua área? Qual é o potencial do seu segmento de atuação? O Brasil inteiro está ruim no seu segmento ou não? Somente os seus números? Como andam os seus concorrentes? Já parou para pensar nisso? Então, antes de a gente propagar a crise, pare e avalie os seus próprios números. Tá? Busque essas informações para a gente saber se realmente o que a gente pode mudar. Se a gente se acomodar no período de crise, realmente não tem o que fazer, a gente vai para o buraco. Agora, se a gente buscar se mexer e entender os números e já prever uma possível alta no mercado, é no período de crise que moram também grandes oportunidades. Eu vejo muitas pessoas e tenho vários clientes ganhando muito dinheiro nos períodos tidos como crise, né? É uma oportunidade no mercado. Para quem sabe aproveitar, vai acabar se dando muito bem. Para quem não sabe aproveitar, ou mesmo fica simplesmente sentado, amargurado e reclamando, acaba realmente passando por grandes dificuldades. Tá bom, gente? Uma dica sincera para vocês aí, pensem bem nisso. E se vocês tiverem mais comentários, por favor, posta aqui embaixo e a gente vai trocando mais ideias. Tá bom? Um abraço.